A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leonardo Clouvier e através desse vídeo eu estou retomando aí com os irmãos o projeto de escola bíblica online. Estamos aqui de volta nesse momento aí pela necessidade da igreja de um modo geral, e através desse vídeo eu venho compartilhar com você a lição número 12 da Escola Bíblica Dominical. Estamos utilizando aqui como referência a revista produzida pela CPAD, que é a revista a qual utilizamos na Igreja Missionária Edificai. E as Assembleias de Deus, de um modo geral também, elas publicam essa revista e utilizam. Então vamos estar compartilhando aqui essa lição com você. Você que ainda não conhece o nosso canal, você que não conhece o nosso trabalho, tá? Quero falar desde já para você. O objetivo aqui desse vídeo é compartilhar a palavra de Deus. De um modo geral, nossos vídeos eles são bastante voltados para a palavra de Deus. Essa aula aqui ela pretende ser uma aula bíblica. Então, desde já falo para você, eu sei que tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de abrir a palavra do Senhor. Se você não gosta, meu amado, de ler a Bíblia, provavelmente você não vai gostar aqui dessa aula. A nossa aula ela é bastante bíblica. Mas se você gosta de estudar a palavra de Deus, se você ama as Escrituras, você provavelmente vai gostar dessa aula. Eu convido você que ainda não conhece o nosso trabalho, fica aqui até o final em nome de Jesus, para que você possa estudar conosco a palavra de Deus. E eu peço por gentileza, no final do vídeo, deixa aí teus comentários. Se tiver dúvidas, pergunta, pode estar colocando aí também nos comentários. A lição de número 12, ela tem como tema Jesus, o homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de iniciarmos a aula propriamente dita, eu quero te convidar nesse momento, aonde você estiver, a estar orando comigo. Vamos estar orando ao Senhor e após a oração, vamos estar entrando aqui na lição. Desde já, quero falar com você, se você não tem a Bíblia em mãos, tenta pegar a Bíblia em nome de Jesus, vamos acompanhar, vamos ler as referências bíblicas, vamos ver realmente o que a Bíblia diz acerca do que estaremos estudando. A única forma, irmão, de não sermos enganados por esses montes de falsos profetas é analisando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não nos deixa enganar. Não é verdade? Então eu convido você nesse momento, dá pausa aqui no vídeo, vai lá resgatar a tua Bíblia. Se você tiver no computador também, você pode abrir a Bíblia aí na versão online. A versão da Bíblia que eu estarei utilizando é a Almeida, Corrigida e Fiel. Se quiser acompanhar a mesma versão, você pode pesquisar em online ou acompanha também na Bíblia que você tem em mãos. A palavra de Deus é a mesma. Já falamos em outro vídeo. Tem Bíblias com versões diferentes, mas a palavra é a mesma. É uma questão de versão mesmo. Tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Nesse momento, Senhor, eu apresento, ó Pai, essa aula, meu Pai, em tuas mãos. A tua palavra diz, ó Pai, que tu és um Deus de perto, ó Pai, como também um Deus de longe. Eu venho te pedir, Senhor, pela tua misericórdia, seja, meu Pai, comigo, ó Pai, que eu estarei, Pai, ministrando essa aula, e seja, meu Pai, com meu irmão, com a minha irmã, que me ouve, Senhor, do outro lado, ó Pai, através desse meio de comunicação. Eu venho te pedir, Deus, que o Senhor venha ministrar, meu Pai, em cada coração, a tua palavra, Deus. Toma, Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã em tuas mãos, e seja conosco, ó Pai, nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Como vamos seguir? Eu estarei compartilhando aqui com você na tela as referências bíblicas. Eu vou estar disponibilizando também o texto a qual estarei lendo, tá bom? Eu peço que você leia atentamente o que está na revista, leia as referências que estaremos disponibilizando, preste atenção nos comentários e qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver, questionamento, pode colocar aqui abaixo nos comentários. Tá? A lição a qual estaremos estudando nesse dia é a lição número 12, cujo título é
Jesus, o homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmão, de antemão, eu já trago para você, ele é o ponto central de toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Jesus é o ponto central da Bíblia. E nessa aula, vamos estar aqui demonstrando através da palavra do Senhor quem é o nosso Senhor Jesus. Vamos expor a divindade de Jesus. Como assim expor a divindade? Vamos ver na palavra de Deus que Jesus ele era 100% Deus. Vamos também ver na palavra de Deus que ele era 100% homem. E vamos entender, vamos ver na palavra de Deus que Jesus, diferente de mim e de você, Jesus foi o homem perfeito. Estou falando homem. Jesus esteve aqui na terra, Jesus andou por essa terra, assim como eu e você, mas diferente de nós, Jesus era perfeito. Tá bom? O texto áureo, ele se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 52, que nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui nos traz referência acerca do nosso Senhor Jesus, como foi o desenvolvimento dele, como é que ele crescia tanto diante de Deus como diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, que é a leitura que é lida nas igrejas, vou estar compartilhando também aqui contigo, ela se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52. Se você tiver sem Bíblia, mais uma vez, pausa o vídeo, pega aí a tua Bíblia e nos acompanha, tá bom? Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Ao longo dessa aula, vamos compreender essa palavra, esse texto a qual lemos, da leitura bíblica em classe, tá bom? Mas aqui nós já vemos quem era o nosso Senhor Jesus na tua infância,
o teu início de adolescência, como era, como que Jesus se comportava. Aqui nós vemos Jesus, amado, com 12 anos de idade. E olha como Jesus se portava. Olha a postura de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmão, ele é o nosso exemplo. Jesus não é exemplo só para os adultos, não. Jesus também era exemplo para as crianças. Precisamos ter como exemplo Jesus. Tá bom? Se tem alguma criança aí me ouvindo, tenha Jesus também como exemplo e como referência. Vamos estudar aqui a revista e ao longo dessa lição vamos compreender quem era Jesus. Eu vou estar lendo, amados, nesse momento, a introdução da revista. Tá? Eu vou estar disponibilizando aqui na tela do vídeo. Eu vou colocar aqui e vou ler, porque muitos não têm revista. Aí quem não tem a revista poderá estar nos acompanhando, tá bom? Mas não se preocupe não, que não vai ser só leitura não. Nosso objetivo é disponibilizar o texto a qual estamos falando, o texto de referência, e após a leitura do texto estaremos comentando, tá bom? Diz assim a introdução: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Ou seja, aqui ele já traz uma referência, ele que eu digo autor aqui da revista, acerca da aula anterior. Não sei se você participou da aula anterior. Ela não está aqui disponível aqui em vídeo, não cheguei a gravar. Mas se você quiser, deixe aí nos comentários, que podemos falar sobre esse tema também. A aula anterior ela fala sobre o anticristo, os sinais que haveriam, quando que provavelmente, baseado na Bíblia, nos sinais bíblicos, quando que ele deve se manifestar, tá bom? Então aqui agora está falando que o enfoque dessa aula, o objetivo dessa aula é mostrar a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. O que é encarnação? Encarnação é vir em forma de carne, tá bom? Já quero deixar claro desde já, não é reencarnação. Reencarnação é uma doutrina a qual sabemos da palavra de Deus, baseado lá em Hebreus 9:27, que ela não se sustenta. Então, a reencarnação segundo a Bíblia, pesquisa aí, Hebreus 9:27, que diz que o homem só morre uma vez, depois é o juízo. O que é encarnação? Encarnação é vir em forma de carne, que foi o que Jesus fez. Então Jesus, meu amado, desde já eu falo para você, Jesus não é um conto, Jesus não é historinha da carochinha, Jesus é real, ou seja, ele veio em carne de forma literal. Jesus esteve nessa terra e assim como você e eu, ele andou, caminhou e viveu, tá bom? Então vamos mostrar isso aqui através da palavra de Deus ao longo dessa aula. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Então vamos ver na palavra de Deus que embora ele foi ser humano, assim como você e eu, diferente de nós, ele não pecou. Ele foi o ser humano perfeito. É o que vamos mostrar ao longo dessa aula, tá bom? Ou seja, é nele que devemos pensar, falar e agir. Tem muitas pessoas aí gastando o seu tempo para criticar, irmão, o trabalho dos outros, para criticar quem está pregando a palavra do Senhor. Tem pessoas que às vezes vêm aqui na internet para querer achar a falha do irmão, para querer ficar apontando os erros. Para com esse negócio em nome de Jesus. Se você tem feito isso, para com isso, irmão. Nós devemos se ocupar. A Bíblia fala, nos recomenda a pensarmos nas coisas que são do alto. Então, desde já eu falo para você, ocupe, meu irmão, a tua mente com as coisas de Deus. Não fica com a mente ociosa, não. Talvez você está aí de quarentena nesses dias. Talvez você está ocioso, sem saber o que fazer. Vou falar algo para você. E isso, irmão, mesmo quando passar a quarentena, se possível for, continue com essa prática. Que prática? Leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor.
busque a face de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Tá bom? Dando prosseguimento. Já de início, deixaremos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Foi o que acabamos de falar. Jesus esteve aqui na terra. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado, ou seja, não tinha pecado sobre Jesus. Jesus andou por essa terra e ele não pecou, diferente dos outros homens. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Ou seja, aqui é defendido aqui que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E os dois conceitos, as duas naturezas do Senhor, vamos ver ao longo da lição, elas são harmônicas. Ou seja, é possível. E vamos mostrar na palavra de Deus como isso é possível. Eu sei que tem pessoas que não têm dificuldade para compreender a natureza do Senhor, mas vamos tentar elucidar aqui ao longo dessa aula, tá bom? E vamos ver as referências bíblicas. Vamos lá. E por esse motivo, que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Só Ele, irmão. Por quê? Porque Jesus era o homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo, irmão. Eu falo era, não é que ele deixou de existir. Quando eu falo era, porque hoje ele está em espírito. A Bíblia fala que hoje ele está à destra do Pai. Mas não se preocupe não, porque ele não nos deixou órfãos. Ele, quando foi assunto aos céus, o que ele fez? Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. E é o Espírito Santo de Deus que está conosco. Que Ele possa, irmão, nos ajudar ao longo dessa aula, que Ele possa nos trazer à nossa mente, ao nosso coração, que Ele possa nos ajudar e que Ele possa trazer ao longo dessa aula clareza da palavra dEle ao nosso coração. Amém? Vamos seguir. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, a estrutura, acho que a aula 1 está gravada, depois você procura aqui no canal, eu falo um pouquinho de como funciona a estrutura aqui da revista CPAD, mas, de modo geral, o que acontece tópico a tópico? Cada tópico é frisado um tópico, tá? Aqui está dizendo o autor da revista que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus na sua totalidade. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos focar na divindade do Senhor. E nos outros tópicos vamos falar da sua natureza humana, como ele era, como ele se comportava. Vamos ver aqui as referências bíblicas. Vamos lá, tópico 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui temos uma referência bíblica, Isaías capítulo 9, versículo 6. É um texto aí bastante conhecido. Nós vamos estar lendo ele, para você que não conhece, tá bom? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Aqui está os nomes de Jesus, quem ele era, amém? O que Jesus, o que estava sobre ele. Aqui deixa claro que o principado estava sobre os seus ombros. Ou seja, toda a autoridade, todo o poder estava sobre Jesus. E aqui diz também em Isaías, conhecido aí como profeta messiânico, que um menino nos nasceu, ou seja, Jesus nasceu. Então você que ainda tinha dúvida, saiba disso. Jesus não é uma filosofia. Jesus foi real como homem e como Deus, irmão. Ele continua a existir. Continuando. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Aonde ele estava? Ele estava no Pai. Ele estava com o Pai. Amém? E Jesus fez parte, amado, de toda a criação. Jesus, tudo que existe hoje, Jesus estava lá. A Bíblia fala que tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Abre comigo aí como referência a tua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 3, que nos diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo, meu amado, foi feito por ele. E sem ele, sem Jesus, sem a presença dele, nada do que foi feito, nada do que existe hoje seria feito. Então aonde estava Jesus? Lá no início da criação. Ele estava com o Pai e por meio dele foram criadas todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, abre a tua Bíblia no capítulo 8 de Provérbios. Pode dar uma pausa aí nesse vídeo, que você vai ver o que Jesus fez na sua eternidade. Ou seja, Jesus, irmão, ele é eterno. Jesus, ele está presente desde o início de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, irmão, já podemos entender aqui que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Diferente do homem que tem uma vida, pelo menos física, determinada, o homem, ele nasce, cresce e morre. E depois disso, irmão, vai a alma e o espírito, esses permanecem. Mas a carne morre. O homem morre. Mas Jesus, como Deus, Jesus é eterno. Louvado seja o Senhor. Tópico 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Aqui temos uma referência. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Em Jesus. Ou seja, em Jesus estava a vida. E Jesus era o quê? A luz dos homens. E continua sendo, meu irmão. Quem anda com Jesus tem uma vida o quê? Tem uma vida clara. Quem anda em Jesus tem um quê? Tem um caminho a seguir. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. E quem anda sem Jesus anda como? Anda em trevas. Por isso que Jesus, ele é a vida. Em outras palavras, quem está sem Jesus, irmão, já está morto. Porque se ele é a vida, e para ter vida tem que estar nele, quem está sem ele está o quê? Está morto. Mas você que tem fôlego, você que ainda tem um fôlego de vida, se você está longe do caminho do Senhor Jesus, volta para Jesus, meu irmão, que ainda há tempo. Mesmo você que está morto, espiritualmente falando, mas ainda tem um fôlego de vida. Se você voltar para Jesus, tudo aquilo, irmão, que está morto na tua vida,
o Senhor tem poder de trazer a vida. E a vida que Jesus tem para nos dar vai muito além do que aproximadamente 70 anos de vida, que é o que o homem vive hoje aqui na terra. Jesus tem uma vida eterna, preparada para todos aqueles que vencerem. Então, volta para o Senhor Jesus. E você que está no caminho, permanece, irmão. E não deixa nada te parar. Não deixa o coronavírus te parar. Não deixa o desemprego te parar. Não deixa, irmão, a dificuldade te parar. Não deixa. Com todos esses obstáculos que vêm surgindo, permanece fiel ao Senhor, que no final vai valer a pena. Glória a Jesus. Continuando. Logo, ele tem a vida em si mesmo. Então aqui temos mais uma referência no próprio Evangelho de João, agora no capítulo 5, versículo 16, que nos diz assim: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas e era sábado. O que Jesus fazia no sábado, irmão? Jesus fazia milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus trabalhava no sábado? Trabalhava. Operava milagre? Operava. Louvado seja o nome de Deus. O povo queria matar Jesus, irmão, porque o povo não aceitava que Jesus operava milagres no sábado. Não se podia fazer milagres no sábado. O homem não podia. Mas Jesus, irmão, por ser igual a Deus, Jesus fazia. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Uma outra referência aqui que nós temos. Hebreus, capítulo 7, versículo 16. Que nos diz assim: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então, irmão, o que foi feito por Jesus, o que Jesus fez, ele chega a se declarar, irmão, aqui fala mais uma vez, não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, ou seja, não foi segundo a lei, segundo aquilo que foi preparado, irmão, para o homem carnal, segundo aquilo que o Senhor ordenou para que andássemos. Sabe como? Segundo a tua vontade, que é isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. O que o Senhor tem preparado, irmão, para nossas vidas, vai muito além de uma vida carnal. Ou seja, o que Ele tem preparado para nossas vidas vai nos levar, irmão, a algo, sabe o quê? Incorruptível. E o que é esse algo incorruptível? É uma vida eterna. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Sendo Deus, de Deus, é imutável. Ou seja, Ele não muda. Aqui temos uma referência, você pode abrir comigo, em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é onipresente. Aqui tem mais uma referência também, Mateus 28, versículo 20, que nos diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias. Então Jesus, irmão, não vai estar ele não esteve com o seu povo só naquela época, não. Ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, nos dias de hoje, 2020, e os anos que estão por vir, e os últimos anos ao longo da história, Ele sempre esteve conosco. Louvado seja o nome do Senhor.
Outra referência, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que nos diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Jesus, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Ele é o quê? Ele é onipresente. Ou seja, ele continua presente nos dias de hoje. E ele sujeitou o quê? A igreja aos seus pés. Então, meu irmão, a igreja, ela é sujeita ao Senhor. A igreja, ela precisa seguir o quê? Os ensinamentos do Senhor. Precisamos estar sujeitos à vontade de quem? À vontade de Deus. Aqui também temos várias referências que vai nos falar acerca da onisciência de Deus. Nós podemos ver aqui em Mateus capítulo 9, versículo 4 e versículo 5, João capítulo 2, versículo 24 e 25, Atos capítulo 1, versículo 24 e versículo 25, Colossenses capítulo 2, versículo 3, e vou acrescentar também aqui o Salmo 139, você pode abrir também lá que vai falar que o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. O que é onisciente? Onisciente é aquele que sabe de todas as coisas, ou seja, ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem mais duas referências, Mateus 28, 18 e Apocalipse 1, 8. Vou ler aqui para os irmãos, Mateus 28, 18, que nos diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o Senhor, irmão, ele não tinha, ele tem. Por quê? Porque ele está vivo. Foi dado a ele poder no céu e na terra. Então todos e tudo se sujeita à ordem do nosso Senhor Jesus. Através da ordem de Jesus, irmão, o maremoto ele acalma, a tempestade acalma. Através da ordem de Jesus, irmão, o demônio ele bate em retirada. Através da ordem de Jesus, o enfermo é curado. Através do nome de Jesus, milagres ainda são operados. Não é no meu nome nem no seu nome, mas é no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Item 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Aqui temos uma referência em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, que vai nos dizer assim, Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, sendo da forma de Deus, ou seja, a Bíblia declara que Jesus, irmão, ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Todos, irmãos, têm que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os que estão nos céus, os que estão na terra, ou seja, todos os anjos, todos que estão no céu têm que confessar que Ele é o Senhor. Todos que estão na terra, todos que estão vivos, têm que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E todos que estão debaixo da terra, todos que já morreram, eles também precisam confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E sobre todos esses, Jesus é o Senhor, irmão. Pastor, mas e os que morreram? Morreu a carne, mas a alma continua. E a alma, como já ensinado aqui em outro vídeo, a alma ela permanece, irmão. A alma, ela vai seguir ao juízo. A alma, ou ela vai para o céu, para o paraíso, ou ela vai entrar em tormentas, como diz a palavra de Deus. A pessoa não acaba quando morre. Quando morre, continua. Então, existem pessoas debaixo da terra. Quando se fala debaixo da terra, é porque a alma ela permanece. E o espírito, o que acontece com o espírito? Como diz lá em Eclesiastes, o espírito volta a Deus. E a alma, irmão, vai seguir para o juízo. Seja para o paraíso, ou seja para o inferno. Tá bom? Vamos continuar aqui a leitura. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia o uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em outras palavras, quando necessário agir como Deus e utilizar os atributos que lhe cabia como Deus, ele utilizava. Tá bom? Vamos lá. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que, desde mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Aqui temos algumas referências. Vou estar lendo com os irmãos. Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, os discípulos, irmão, eles sabiam que Jesus era e é Deus. Outra referência, João, capítulo 1, versículo 49, que diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui Natanael, ele sabia também que Jesus, ele era o Filho de Deus. E é. Por quê? Porque ele permanece pelos séculos dos séculos. Outra referência, João capítulo 20, versículo 28, que diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então, um dos seus apóstolos aqui, os discípulos, assim como os demais, ele reconhecia também Jesus como o próprio Deus. E ele chega a declarar, irmão: Jesus, Deus meu, louvado seja o Senhor. Você ainda tem dúvida acerca de Jesus? Jesus, irmão, é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 1. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano
e perfeitamente divino. Então, o que nós vemos até então, nós vimos Jesus com a sua atuação, com os seus atributos divinos. Agora vamos ver no tópico 2, Jesus, verdadeiro homem, tá bom? Diz assim: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. É verdade, tem várias referências bíblicas que Jesus viria, ou seja, não é novidade. Já citamos aqui, lá em Isaías 9:6, que Jesus, irmão, Emanuel, Deus conosco, ele já era prometido nas Escrituras Sagradas. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E nós vemos várias vezes que Jesus já era prometido. Lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, o Senhor fala que nasceria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia está falando de quem? De Jesus. Tem várias referências bíblicas. Inclusive, Deus chega a revelar para o profeta Daniel. Daniel, irmão, ele entende a palavra do Senhor. Deus fala com ele. E ele chega a revelar para ele as 70 semanas. Ou seja, 70 semanas de ano. Os 490 anos. Tá? Posso falar sobre isso aqui em outro vídeo. Se você quer saber um pouquinho mais, escreve aí no comentário. Ou seja, eles inclusive sabiam. Era só buscar a palavra de Deus, que eles saberiam quando que o Senhor viria. E tanto era notório que lá na época de Jesus, a Bíblia fala que aparece 3 magos, 3 reis de magos vindo do Oriente. Eles avistam um sinal no céu, e quando eles chegam lá no palácio de Herodes, anunciam que o Salvador havia de vir, porque viram o sinal. Então lá no palácio de Herodes também foi avisado. Herodes, quando descobre, ele fica atônito, como nós vemos. A intenção dele era querer saber quem era para matar. Posso falar isso também em outro vídeo com detalhes. E ali ele indaga os que conheciam a palavra de Deus, os doutores da lei, e eles falam inclusive aonde iria nascer o Salvador. Então, irmão, eles sabiam. Não tem como negar, irmão. Mas negaram. Negaram porque o rejeitaram. O fato, irmão, do povo ter o rejeitado, não quer dizer que ele não era. Muitas coisas levaram os homens a rejeitar o Senhor. Mas Jesus veio, Jesus foi predito na Bíblia Sagrada, em todo o Antigo Testamento. Ele é o ponto central do Antigo Testamento. E na vinda dele, quando foi escrito lá o Novo Testamento, lá os evangelhos que falam do Senhor, Jesus, irmão, ele demonstrou através de sinais. Então só não creu neles que não quiseram. Vamos lá, continuando. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Aí temos como referência bíblica aqui, João capítulo 1, versículo 18, que nos diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, ele estava no seio do Pai. E ele fez o quê? Ele se fez conhecer. Então quem aparece, irmão, ao longo das Escrituras Sagradas, sabe quem é? É o Senhor Jesus. É chamado aí de Epifania. O que é Epifania? Epifania é a aparição do Senhor, ou seja, é o próprio Deus. Em muitas expressões nós vemos lá o anjo do Senhor. Quando se fala em anjo do Senhor, no Antigo Testamento, ele está falando de quem? Ele está falando do próprio Deus. Ele está falando da pessoa do Senhor Jesus.
a segunda pessoa da Trindade. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Aqui tem uma referência que já lemos, a qual diz que tudo que foi feito por meio dele. Louvado seja o Senhor. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, como já citamos. E aqui tem uma referência aqui em João 1, do 1 ao 3. Você pode ler também. Abra a tua Bíblia e confira. Vamos lá. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Por quê? Porque ele é o Verbo de Deus. Se todas as coisas foram feitas por ele, se ele não existisse, logo, irmão, tudo que existe não existiria. Então Jesus é o quê? É o autor da vida, irmão. 2. Profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Aqui tem duas referências, já até citamos. Gênesis 3,15, Malaquias 4,2. Você pode abrir aí mais uma vez aí e conferir. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Quem são os gentios? Israel é uma nação. Fala em Israel, está falando do povo israelita. E quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Quem não faz parte dessa nação é considerada gentio. A igreja hoje, ela é formada por quem? É formada por gentios. Gentio, irmão, somos nós. Nós somos gentios. Por quê? Porque não somos judeus. Talvez você está me ouvindo aí, é judeu. Tá bom? Se você é judeu, você é judeu. Se você não é judeu, você é gentio. Assim como eu. Tá bom? Não confunda gentio com ímpio. Ímpio é aquele que pratica a iniquidade. Ou seja, é o homem que está no mundo. É o homem que não segue a palavra do Senhor. Tá bom? Então nem todo gentio, irmão, é ímpio. Tá legal? Então se tem dúvida aí também comenta aí que a gente pode esclarecer um pouquinho mais. Mas para deixar claro, gentio é todo aquele que não é judeu. E ímpio é o que pratica a iniquidade. E judeu são os que fazem parte da nação de Israel. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. A de Abraão e a de Davi. Então Jesus é o tema principal, tá bom? Aí aqui temos aqui algumas referências. Gênesis 12, do 1 ao 3. 2 Samuel 7, 16. E Mateus capítulo 1, versículo 1. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da terra da sua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos a aliança do Senhor com Abraão. Vamos lá, a segunda referência. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Que nos diz assim: Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma referência. Mateus capítulo 1,
versículo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, louvado seja o Senhor. Então, irmão, através de Jesus se cumpre o quê? Se cumpre a promessa que foi feita lá atrás em Abraão, que em ti serão benditas todas as nações. Isso se cumpre, irmão, através de Jesus Cristo. Por quê? Porque através de Jesus, hoje estamos aqui, compartilhando da palavra do Senhor. E nós já somos uma outra nação. Ou seja, começou lá atrás, lá com Abraão, com a nação de Israel, e hoje estamos aqui, no Brasil, e praticamente em todas as nações, anunciando a palavra do Senhor. Mas na maioria, irmão, não sei dizer nem onde está faltando mais, porque estamos enviando missionários aí para os 4 cantos da terra. Temos aí a Junta de Missões Mundiais, outras juntas de missões também, e várias igrejas aí independentes, que têm enviado aí missionário dos 4 cantos da terra. Hoje eu já nem sei te dizer onde está faltando, mas está sendo enviado aos 4 cantos da terra, tá bom? Então, em todas as nações. Em alguns lugares não é possível ainda falar publicamente. Tem países que, se os nossos irmãos abrirem a boca para falar do Senhor Jesus, eles morrem. Então, como que vai anunciar? Aí Deus dá sabedoria, Deus dá estratégia, tá bom? Não vou abrir aqui estratégia não, até para não comprometer os nossos irmãos. Mas o Senhor, irmão, tem dado estratégia e sabedoria para que o Evangelho seja anunciado. 3. Encarnado no Novo Testamento. Mais uma vez, encarnado é vindo, é se fazendo em carne, tá bom? O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Aí temos aqui mais uma referência, João, capítulo 1, versículo 14. Acredito que já não seja mais dúvida para você que está aí acompanhando esse vídeo, mas vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Sua humanidade, volto a repetir, no caso o autor da revista, não é ilusória, é real, como também já disse aqui ao longo do vídeo. Vamos lá. Embora concebidos sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Aqui tem uma referência, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, ele vai nos falar como foi o nascimento do nosso Senhor Jesus, que ele foi concebido. Abre aí tua Bíblia aí, confira o nome de Jesus. Como dito, é importante, não tenha a Bíblia em mãos, tá bom? Para a gente poder entender o que diz a palavra de Deus. E é a única forma de não sermos enganados. Abre a palavra de Deus, e aí você vai ver como foi o nascimento do Senhor Jesus. Ele foi concebido lá na cidade de Belém. Ele foi concebido lá especificamente numa manjedoura. Amém? E ali vai nos trazer o detalhe de como foi o nascimento de Jesus. Mas ali deixa claro, irmão, em Lucas capítulo 2, que Jesus ele nasceu assim como eu e você. Ou seja, ele esteve em carne, sentiu nossas dores, incômodos, teve fome. Aqui tem mais uma referência, Mateus 4, 2, João 19, 28. Aqui em Mateus 4 vai dizer que ele esteve no deserto, ele foi tentado lá pelo Satanás, pelo diabo, e ali ele teve fome. E quando ele teve fome, é exatamente nesse momento que o inimigo aparece e tenta o nosso Senhor. E sabemos que ali naquele deserto ele foi vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu ele, irmão. E o diabo tentou Jesus, sabe como? Exatamente em uma de suas necessidades. E que necessidade era essa? Era fome. A Bíblia fala que Jesus teve fome. Por quê? Porque Jesus, ele esteve em forma de carne. Cuidado, irmão. O adversário ele continua trabalhando da mesma forma. E muitas vezes, sabe o que ele quer fazer? Ele quer nos tentar
naquilo que às vezes temos falta, temos necessidade. Jesus esteve com fome, o diabo apareceu, o diabo tentou, mas Jesus venceu a tentação. É possível vencermos a tentação. Então, se você está sendo tentado, meu irmão, em alguma área da sua vida, não desista, permaneça, seja fiel, que Deus vai te honrar. E assim como Jesus venceu a tentação lá no deserto, nós também conseguimos, tá bom? No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. Abre aí comigo a tua Bíblia, Mateus 26, versículo 38. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isso o Senhor está falando aqui aos seus discípulos. Isso aqui aconteceu lá no Getsemane. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus, como Deus, sabia do sofrimento que estava por vir. E aqui ele diz aqui nessa palavra. O que ele diz? Que a alma dele está cheia de tristeza. Então, irmão, é natural o homem sentir tristeza. Aqui mostra mais uma vez que Jesus era o quê? Jesus era homem. Por quê? Porque ele teve tristeza pelo quê? Pela agonia que estava por vir. E que agonia era essa? O sofrimento que nós sabemos que Jesus suportou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Para que hoje, irmão, nós possamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Jesus pagou o preço lá atrás. E ele declarou na cruz: está consumado. Então, irmão, na cruz, o Senhor nos deu, sabe o quê? O direito da vitória, o direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz, Jesus nos deu a vitória. Vamos lá. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus, era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então Jesus, mais uma vez, como homem, ele tinha corpo, alma e espírito. Aqui tem mais 3 referências. Mateus 27, 58, Marcos 14, 34 e Mateus 27, 50. Vamos lá. Mateus 27, 58. Olha o que ele nos diz. Mateus 27, 58. E eis foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Então Jesus tinha o quê? Corpo. Vamos lá, olha outra referência. Marcos, capítulo 14, versículo 34. Diz assim: e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ou seja, a mesma referência que nós lemos lá em Mateus. Mateus falando, agora é Marcos. Então, mais uma vez, fala aqui. Marcos também declara que Jesus tem o quê? Alma. Vamos lá. Mateus 27, 50. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então Jesus também, ele tinha corpo, referência, Mateus 27, 58, confira. Jesus tinha alma, confira aí, Marcos 14, 34. E Jesus também tinha espírito, Mateus 27, 50. Ou seja, Jesus, com a sua natureza humana, ele era como nós, tá bom? Ele tinha corpo, alma e espírito. Vamos lá, tópico 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos
a adoção de filhos. Isso é o que está escrito em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Pode abrir e conferir, tá bom? Então Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, irmão, ele veio na época certa. Jesus veio no tempo certo. Jesus, ele não veio nem antes, Jesus também não veio atrasado. Quando a Bíblia declara que Jesus veio na plenitude dos tempos, a Bíblia quer dizer, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, que Jesus veio na época certa. E eu quero reforçar com você, irmão, através desse vídeo também. Jesus nunca se atrasa. Tá? Você que talvez esteja passando agora por uma luta, esteja passando por um momento difícil, você quer ter mente a Deus, meu irmão. Creia que até o último minuto Jesus vai chegar com a providência na tua vida. Jesus não se atrasa, meu irmão. Tá bom? Chama por Ele. Clama por Ele que Ele vai chegar. E Ele vai chegar no tempo certo. Amém? Então aqui aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreve o quê? Que Jesus veio no tempo certo. Continuando a leitura. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho, para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas, espalhada por todas as nações. Aí aqui temos 3 referências. Lá em Atos, vamos abrir, por favor. Atos, capítulo 13, versículo 5. E, chegados a Salimina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Vamos lá, outra referência. Atos 18, versículo 4. Estava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Então vamos lá, outra referência. Atos 19, versículo 8, que nos diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Que nós lemos aqui agora em Atos, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra que o Senhor, Ele usando aqui Israel, através das sinagogas, espalhada aí por todas as nações. Vamos lá, outra referência. Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. Abra aí comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 11, versículo 20, que nos diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá. Outra referência. Atos 21, 37. Diz assim: e quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse isso: sabes o grego? Aqui tem outra referência, Romanos capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16, que nos diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Louvado seja o Senhor.
Então, meu irmão, o homem vai chegar um dia que ele vai ser julgado segundo o quê? Segundo o Evangelho do Senhor. E finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo e estrada de excelente qualidade. Aqui temos mais duas referências, Atos 25, do 10 ao 12, e Atos 16, do 1 ao 10. Eu vou ler aqui com os irmãos, Atos 25, do versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, aonde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. Então nós vemos aqui também, irmão, o apóstolo Paulo, ele poderia ter sido solto, ele poderia, mas ele apela para César. O que a gente entende aqui é o seguinte, é que Paulo, ele quis ir para a capital do mundo da época dele, que era Roma. Porque lá em Roma, irmão, como vemos pelas Escrituras, ele teve a oportunidade de anunciar a palavra de Deus a todos os povos. Porque Roma, na época aqui apostólica, era a capital do mundo. Então, em Roma se reunia todas as nações. Então, o apóstolo Paulo, irmão, ele entregou a sua vida em prol do Evangelho. Ele mesmo sabendo que provavelmente lá ele morreria, ele foi. E tudo nos indica que o principal objetivo dele ali, sabe qual era? Era anunciar a palavra de Deus a todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, quinto item, para a gente fechar aqui o tópico 2. Diz assim: Em Jael, Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também o filho de Davi e de Abraão. Nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e de Roma. Aí aqui temos aqui três referências. Mateus 1:1, a qual nós já lemos. Ele vai falar que Jesus aqui é descendência de Abraão. Ele faz parte da descendência de Davi. Gálatas 4:4 vai dizer que ele nasceu na plenitude dos tempos, a qual já lemos aqui. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, que também já citamos, ele vai falar os detalhes de como foi o nascimento de Jesus, tá bom? Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Então, essa é a educação perfeita. Deixo aqui um alerta aos pais também. Os pais são responsáveis pelos seus filhos. E a responsabilidade dos pais vai muito além do que uma educação secular. Os pais são responsáveis também em ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Então, quando se fala em educação harmônica, é uma educação completa. Então, irmão, dê educação secular para o seu filho, sim, mas não esqueça de ensinar os seus filhos a amar a palavra de Deus e a conhecer a palavra de Deus. Então, quando se fala em educação harmônica, uma educação completa, é a educação secular juntamente com a principal, que é o ensinamento do Senhor, tá bom? Ensina os dois em nome de Jesus. Vamos lá. Tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Aqui temos uma referência, Lucas 3:23. Abra comigo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. Então Jesus aqui ele tinha cerca de 30 anos. Conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens.
Louvado seja o Senhor. Acho que não temos dúvida acerca disso, né? Mas vamos ver aqui na palavra do Senhor. Esse tópico agora, ele é o último tópico, tá bom? Diz assim: Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era homem ou não? Um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós. E melhor do que nós, pois não estava sujeito quer o pecado original, quer o experimental. Como assim? Pecado original e pecado experimental. Quando se fala em pecado original, é o pecado que já vem na natureza humana. É o pecado que já está na raça humana. E o pecado experimental é o pecado que o homem comete. É quando o homem se afasta do Senhor. Quando a Bíblia fala que todos pecaram, ele não está falando do pecado experimental. Ele está falando do pecado original, também conhecido como pecado adâmico. Ou seja, é o pecado que já vem com as criancinhas quando nasce, tá? Esse pecado, vale ressaltar, não é um pecado que nos leva à morte, mas é um pecado que limita o homem. Por exemplo, uma criancinha, muitos morrem quando nascem, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para o céu, irmão. Por quê? Porque ela não cometeu o pecado experimental. E o homem só é julgado a partir do momento que ele passa a ter consciência do que é certo e errado. Mas o fato do homem não ter experimentado não quer dizer que ele não tem pecado. Mas o pecado que ele tem é o pecado original ou também o pecado adâmico, tá bom? Então vamos lá. Item 1. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedra em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Na verdade, ele era Deus. Jesus é Deus. Ele continua, porque ele vive pelos séculos dos séculos. Mas quando esteve na terra, irmão, nós vemos ele passar pelas aflições, pelas lutas, como que? Como homem. Por que ele não usa da sua divindade? Mas ele vive como homem. Porque ele quer dar exemplo, irmão, para você e para mim, que é possível vencer como homem. Tá bom? Aqui temos várias referências. Mateus 4,4. Já falamos aqui várias vezes, inclusive, quando ele foi tentado aqui no deserto. Nós vemos aqui também em João 4, do 7 ao 10, que vai falar aqui do encontro que ele teve com a mulher samaritana. E ele pede água, ele pede de beber. Por quê? Porque como homem, ele também teve sede, tá bom? Mas Jesus, o que ele fez? Ele como homem, viveu como homem, tá legal? Ele não usou os atributos que ele tinha como Deus para querer facilitar a vida dele de homem, não. Ele passou todas as lutas que nós passamos e ele venceu. E pela fé, irmão, nós conseguimos vencer também. Ser fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Então aqui temos outras referências. Marcos 1,34, Lucas 7, 21. Aqui vai nos mostrar que o Senhor, ele realizou e continua a realizar milagres, tá? Mas esses milagres são para aquele que os procuram. Se você quer um milagre, irmão, pode buscar em Deus sim. E eu falo para você, sou prova, sou testemunha ocular do Senhor realizando um milagre nos dias de hoje, tá bom? Ele não mudou. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. O Senhor Jesus era homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Aqui temos uma referência em Isaías 53:3, que vai falar sobre isso, que ele era o quê? Homem de dores
e experimentado nos sofrimentos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Você pode abrir aí em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que você vai ver acerca disso também. Então, nosso sumo sacerdote hoje, sabe quem é? Jesus. Diferente, irmão, do sacerdote humano, que é falho, sabe como ele é? Perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E tem dois: Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Glória a Deus. Então aqui temos aqui mais 3 referências. A primeira, Gênesis 3, 6, 23 e 24. Vai mostrar aqui a queda do homem. Vai mostrar o homem, o primeiro Adão aqui fracassando no Jardim do Éden. Mas se abrirmos aqui, irmão, Mateus 4, do 1 ao 11, nós vamos ver o nosso Senhor vencendo, irmão, o adversário, vencendo a tentação lá no deserto. E aonde que ele foi tentado? Ele foi tentado na tua necessidade. Ele foi tentado, o diabo tentou ele acerca do que ele precisava. Ele estava com fome. O diabo sugere a Jesus a transformar as pedras em pão. Por quê? Porque estava com fome. Mas Jesus vence. E a terceira referência, Mateus 28, 6 e 7, mostra Jesus vencendo aonde? No Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Embora divino, Jesus não era menos homem que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se estamos aqui hoje, irmãos, se estamos vivificados, se estamos de pé, é porque o Senhor, irmão, Ele pagou o preço por nós. Então, aproveitem a oportunidade que o Senhor nos tem dado. Larga o pecado para trás, irmão. Vamos servir a Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Dedique-se à obra do Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes até frequentam os cultos, às vezes vão à igreja, participam aqui agora online, alguns, mas ainda talvez não tenham uma experiência com Deus. Tem uma experiência com Deus, irmão. Faça a obra do Senhor. Quando olhamos para o homem Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, irmão, a humanidade não fracassou, mas a humanidade ela foi redimida em Jesus. O que quer dizer isso? Que a nossa vida em Jesus ela foi redimida. Deixa o Senhor te redimir, meu irmão. Deixa o Senhor começar uma nova história na tua vida. Não existe experiência melhor que essa. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Ele fez na minha vida e na vida de muitos outros irmãos, Ele pode fazer na tua vida também. Deixa Ele te redimir. Item 3, último tópico, diz assim: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Já falamos aqui acerca disso. Por quê? Porque ele não foi concebido como os outros homens. Lá em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, vamos ver os detalhes. O Espírito Santo envolveu a Maria, que tinha lá o seu ventre puro, imaculado, e no ventre de Maria, que era exemplo de mulher, irmão. Na época dela, a Bíblia chama de agraciada. Louvado seja o nome do Senhor. Maria não é deusa, mas Maria é um exemplo de mulher. É a mulher que achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor a envolveu com o Espírito Santo. E diferente de nós, irmão, Jesus foi gerado no ventre dessa mulher, irmão. Mulher virtuosa, mulher exemplo da tua geração. E o Senhor foi concebido no ventre dessa mulher. Ou seja, diferente de mim, de você, que nascemos sob a forma do pecado, sob a forma da carne, ela foi gerada
pelo Espírito Santo. Eis que escreveu o autor da epístola aos Hebreus, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Está lá em Hebreus 7:26. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, irmão. Ele é sublime. Ele é feito mais sublime do que os céus. Esse é o nosso Senhor. Então ele é diferente do homem. Ele é santo, inocente, imaculado e separado dos pecados. Então é bem diferente de mim e de você, não é verdade? Mas lembre-se, em Cristo somos redimidos. Se você tem vivido, meu irmão, uma vida de pecado, peça perdão a Deus, que Ele vai te redimir também, assim como me redimiu e tem redimido a muitos. A última palavra não vem do Senhor. A tua vida só vai permanecer do jeito que está, se você quiser. Se você quiser alcançar a redenção, se você quiser ser transformado, Jesus ainda pode fazer essa obra na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele está vivo. Glória a Jesus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 24. Então Jesus aqui, irmão, mais uma vez, é citado como um homem perfeito. Nenhum dolo, nenhuma culpa, nenhuma falha, nenhum engano, nenhum pecado foi encontrado no nosso Senhor. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, o nosso exemplo, irmão, como diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13, sabe quem é o nosso exemplo? É Jesus. Jesus é o bom pastor. Louvado seja o Senhor. Embora temos homens de Deus, temos servos do Senhor aqui na terra, irmão, que instruídos, levantados pelo Senhor para nos apacentar, para nos instruir, porque Deus deu esse dom ao homem. Deus nos capacitou para isso, irmão. Sabe que o nosso exemplo é Jesus. O homem é falho, eu como pastor sou falho, outros pastores são falhos, mas temos um que é perfeito, e esse é Jesus. Esse, irmão, é o nosso exemplo, tá bom? Então siga os passos de Jesus, siga o que Ele nos ensina na palavra dEle, que seguindo Ele, nós não iremos errar. Então, para concluirmos, diz assim a conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Então chegaremos, é uma promessa, irmão, é o que o Senhor vai fazer conosco. Mas aqui nessa terra, a nossa vida é de luta, todos os dias renunciando ao pecado, todos os dias carregando a cruz e seguindo a Jesus. Mas vai chegar um dia, irmão, a qual esse corpo corruptível será transformado por um corpo incorruptível. E aí sim, seremos o quê? Seremos novamente, seremos perfeitos, teremos um corpo glorificado. E o Senhor, irmão, na eternidade, ou quando Ele nos chamarmos a ressuscitarmos, estarmos eternamente com Ele, seremos o quê? Purificados e transformados pelo Senhor. E viveremos com Ele, irmão, mas agora sem pecado, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por Ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo.
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, tá? Tenha um dia aí abençoado em nome de Jesus. Se tiver dúvidas, perguntas, questionamentos, pode escrever aqui nos comentários ou me passar um e-mail que eu estarei respondendo, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz.